Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa webinar sobre propostas para a previdência da advocacia. Informo todos que estamos em direto no Facebook e esta webinar será gravada e depois posteriormente publicada também no YouTube da APAPI e também estará disponível em todas as plataformas de podcast onde estamos registados. Sejam muito bem-vindos então à nossa segunda webinar. Começo por agradecer aos nossos convidados, a doutora José Manuel Pereza, a doutora Cristina Rodrigues, por estarem presentes e por conversarem connosco um bocadinho sobre este tema tão importante e tão atual, graças a Deus, acrescento eu, para a advocacia. Agradeço aos nossos associados e associadas por estarem presentes, por estarem connosco, e a todos os nossos colegas e colegas que estejam através das redes sociais a seguir este webinar. Relembro que a nossa associação foi criada há pouco tempo, muito recentemente, em plena pandemia, em maio de 2020, e somos vários advogados que sentem e acreditam que a advocacia em prática individual carecia de uma representatividade que até à data parecia que nos faltava, atenta às nossas especificidades e necessidades. Somos já centenas de associados, o que nos traz grande contentamento, porque sentimos o retorno desta nossa sensação de vazio e de representatividade, e que também os colegas se sentiam dessa forma. Contudo, esta associação terá o impacto, a grandeza e a importância que nós todos lhe soubermos dar. E nós termos associados é, neste momento, a única forma de garantir que a nossa associação tem a representatividade que, efetivamente, este tipo de advocacia precisa e exige. Para fazermos ouvir a nossa voz nos diversos palcos em que são tomadas decisões sobre diversos assuntos, como o que nos traz hoje aqui, e que, por exemplo, a nossa associação já é voz participante. Nós já participámos nas audições da Comissão Parlamentar relativamente à questão das propostas para o futuro da Previdência da Advocacia. A nossa associação também já faz parte do projeto apresentado também pelo PS para a criação de um grupo de trabalho para se discutir esta questão de forma mais, espero eu, pertinente e séria e rápida. E, portanto, contamos convosco para unirem a vossa à nossa voz e, efetivamente, o chavão de que juntos somos mais fortes é, evidentemente, uma realidade. A advocacia em prática individual representa, como sabemos, mais de 60% do exercício da advocacia. Portanto, somos muitas pessoas que juntas, tenho a certeza, conseguiremos alcançar os nossos melhores objetivos. Relativamente à questão que nos traz aqui, que é uma das grandes problemáticas atuais relativamente à advocacia em prática individual e não só, a nossa posição pessoal de vários membros da associação é pública, é conhecida, a da associação é de grande preocupação relativamente à previdência dos advogados, ainda mais em tempo de pandemia, onde se colocaram mais a nu as limitações da nossa previdência, se é que se pode chamar do que temos previdência. Entendemos que é necessário mudar o rumo da previdência da advocacia, que tem que se proteger os advogados e advogadas, os solicitadores e agentes de execução, naturalmente, em tempo de doença, na maternidade, na parentalidade, e, acima de tudo, tem que se trazer justiça contributiva para os beneficiários da SPAS. É por tudo isto que nos bateremos. Se isto colide de forma definitiva com a existência da instituição, em momentos parece-nos que sim, mas também vamos estar aqui hoje a discutir isso mesmo. E, portanto, eu, sem mais, passo a palavra à minha colega Fernanda para fazer as devidas apresentações e depois passaremos ao debate. Muito obrigada a todos e boa webinar. Ok. Muito boa tarde a todos e muito bem-vindos a este nosso segundo webinar. É o segundo de muitos, seguramente,
Temos hoje connosco dois convidados que nos são muito próximos e que muito se têm batido pelos direitos dos advogados, agentes de execução e solicitadores deste país, aos quais agradecemos profundamente pelo empenho que já é de longa data. Temos connosco então o Dr. José Manuel Pureza, professor universitário da Universidade Nova de Lisboa, deputado à Assembleia da República por Coimbra, através do Bloco de Esquerda, que dispensa apresentações pelas suas inúmeras intervenções públicas e pelo debate sempre constante, especialmente nesta nossa temática. Doutora Cristina Rodrigues, que é licenciada em Direito, mas é também advogada, nossa colega ainda que com inscrição suspensa a esta altura devido às funções que exerce, e deputada não inscrita à Assembleia da República desde junho de 2020. A ambos agradeço a presença, a disponibilidade e a amizade em tratarem connosco estes temas tão importantes que são na vida dos advogados e das advogadas deste país. A primeira questão que vos colocaria, e porque para enquadrar esse nosso tema está neste momento na Assembleia, foi apresentado por vós duas propostas distintas para discutir esta matéria, portanto as propostas em causa foram discutidas na Comissão e o que nós pretendemos aqui a saber, em primeiro lugar, é qual é a ideia de cada um em termos da proposta que apresentam e porquê, porque é que têm essa ideia, relembrando apenas e muito sumariamente, naturalmente, que o Bloco de Esquerda defende a definitiva integração da SPAS na Segurança Social. A doutora Cristina Rodrigues já opta por uma situação de opção, de poder ser o beneficiário a optar. Portanto, agradecia que nos explicassem o porquê desta vossa opção de proposta e as razões que a fundamentam, e também para nos falarem um pouco, porque é importante para os advogados, agentes de execução e solicitadores perceberem qual é o futuro destas propostas, uma vez que já houve aqui um prévio debate e para onde vamos agora caminhar. E, portanto, sem delongas, apresento desde já, vamos dar aqui a primazia à senhora doutora Cristina, não por uma questão porque somos pela igualdade de género, não é? Mas é porque é colega, doutor, é colega. Portanto, doutora Cristina tem a palavra. Muito obrigada. Quero cumprimentar, obviamente, a APAPI e quero parabenizar não só pela organização da conversa, mas por terem tomado aqui a decisão de se juntarem e de fundarem a associação, que eu acho que é fundamental, de facto, para aqui a defesa dos direitos dos advogados em prática individual, conforme a Lara falava há pouco. Obviamente também cumprimento aqui o meu colega de painel e todas as pessoas que estejam a assistir em casa. De facto, a minha proposta vai no sentido também da petição, aliás, agora não tenho a certeza se a petição era exatamente isto que pretendia, mas pelo menos o estudo ou a questão que a APAPI colocou aos seus associados era exatamente esta. Portanto, se haveria ou não vontade por parte dos associados de terem a liberdade de escolher entre a SPAS ou o regime da segurança social. Julgo também que os solicitadores e agentes de execução foi exatamente essa questão que também responderam na auscultação que foi feita aos associados. E, portanto, a minha proposta é exatamente essa. Sei que, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é diferente, como o meu colega irá referir. Sei também, até pelo debate que houve na Assembleia da República, que há quem se manifeste contra, porque diz que se formos dar a possibilidade de escolha, que imediatamente a SPAS ficará esvaziada, e este é um argumento que, para mim, deixa evidente que a SPAS não está a corresponder às expectativas e que, portanto, alguma coisa tem necessariamente que mudar. Não quero alongar muito mais nesta primeira questão, mas de facto dizer que esta situação da pandemia, que teve um impacto muito grande para todas as pessoas, obviamente, mas necessariamente para os advogados, que nem sequer tiveram assim qualquer apoio particular e tiveram uma redução muito grande dos seus rendimentos. E a SPAS não foi mais além do que a possibilidade de deferir os pagamentos, que me parece uma medida claramente insuficiente para a situação, mas obviamente que sabemos que este problema não é um problema só de agora, não é um problema só da pandemia, era um problema que já existia antes
e que naturalmente temos que efetivamente tomar uma decisão, sendo que da minha parte é fundamental de facto ouvirmos os advogados, que nos leva a outro problema, que é a Ordem dos Advogados parece estar aqui a protelar esta audição e tem havido atrasos consecutivos e ainda não se conseguiu ouvir efetivamente os advogados, apesar de todas as diligências que vocês têm feito. E pronto, e para já acho que fico por aqui. Então, José Manuel Pureza. Pois, muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Quero o convite da Associação e cumprimentar de uma maneira especial a doutora Lara, a doutora Fernanda e a Cristina Rodrigues, que comigo trabalha na Assembleia da República e que tem tido um trabalho muito importante também nesta matéria. O Bloco de Esquerda propõe efetivamente a integração da SEPAS na Segurança Social por várias razões. Bom, em primeiro lugar, creio que todas as pessoas que aqui estamos estaremos certamente de acordo em que a inadequação da SEPAS ao desempenho de funções de previdência e de ação social é um facto que tem anos e que corresponde justamente à incapacidade o sistema, tal como estava pensado originariamente, dar resposta à mudança de perfil do desempenho dos advogados e, sobretudo, dos advogados, também dos solicitadores e agentes de execução, ou seja, uma tendência para uma crescente precarização, quer dos advogados em prática, dos advogados e advogadas em prática individual, quer também uma precarização, mas de natureza diferente, sobretudo dos advogados mais jovens inseridos em sociedades de advogados, onde a prática daquilo que manifestamente é um falso recibo verde é muito frequente nesse universo. E, portanto, esta precarização, que é, portanto, uma precarização de estatuto, é uma precarização até de rendimento, em muitos casos, por comparação com o velho perfil do profissional liberal, individual, com o escritório pessoal ou partilhado com um pequeno conjunto de colegas, esta mudança, enfim, trouxe problemas novos e a maneira como a SEPAS foi desenhada e como estava, digamos, ou como está, obrigada pelos seus estatutos, é qualquer coisa que se revela manifestamente inadequado. Escuso de falar, de como isto ficou patente no conteúdo das reformas que foram introduzidas ao Estatuto da SEPAS, ao Regulamento da SEPAS, concretamente, em 2015, como isso, digamos, ficou patente e como uma das principais questões que se tem suscitado no debate público, que é a questão do regime de cobrança por rendimento presumido e não por rendimento real, aliás, nas palavras há pouco estava a ler um comunicado da direção da SEPAS, onde se assumia, mal seria se não se assumisse, que justamente essa mudança foi, digamos, uma estratégia que foi seguida para garantir um mínimo de sustentabilidade à própria instituição. Não é? Bom, mas o problema é que garantir a sustentabilidade à custa de práticas inconstitucionais ou de soluções inconstitucionais é qualquer coisa que, enfim, não é aceitável. Bom, indo, portanto, agora com este enquadramento, havia mais uma série de coisas para dizer, mas, enfim, indo à questão que me foi colocada, porque é que a nossa solução é a da integração? Porque, justamente, eu acho que, enfim, nós achamos que essa é a única solução que realmente garante a solidez financeira do suporte de um regime de previdência e de ação social adequado para os advogados e solicitadores e agentes de execução no tempo presente. Nós, no projeto de lei que apresentámos, defendemos, obviamente, a transferabilidade das carreiras contributivas já feitas para a SEPAS para o regime da segurança social. Claro. Isso é manifesto, como é óbvio, não podia deixar de ser. E, evidentemente, que, enfim, a observação, como há pouco a Cristina Rodrigues dizia, e com muita razão, a observação da realidade mostra que há uma insatisfação e até um temor por parte eu diria da grande maioria dos advogados, mas enfim, já vamos ao ponto a esse ponto, com a SEPAS. E, portanto, eu creio que um regime de escolha, como a Cristina há pouco dizia, um regime de escolha, enfim, faz adivinhar que haja, digamos, enfim, não gosto de utilizar o termo, mas uma debandada geral
relativamente ao regime da SPAS. Não é? E, portanto, se assim for, o que é que acontece? Acontece que vai haver um conjunto de pessoas que por qualquer razão, escolhem ficar no regime da SPAS e acabam por ficar com as suas reformas e com, enfim, outros apoios em risco. Ora, nós não queremos isso, não é? Nós queremos que todos os advogados, solicitadores e agentes de execução tenham a sua proteção social garantida. É aquilo que não tem acontecido, não é? E por isso, digamos, a integração é aquela que defendemos. Só duas notas finais. A primeira é para dizer que esta inclusão, esta integração das SPAs na Segurança Social culminaria, ao cabo de muitos anos, um processo que se foi fazendo depois de 25 de Abril, com a progressiva, enfim, a gradual extinção de um conjunto de caixas de previdência sectoriais, digamos assim, e da sua inclusão no regime da Segurança Social, que, aliás, de acordo com a Constituição, deve ser um regime único. E, portanto, também se cumpriria assim, portanto, um preceito constitucional. Mas não é, enfim, pelo formalismo constitucional que nós nos batemos, quer dizer, é justamente porque entendemos que essa é a solução certa. E, finalmente, uma última nota para dizer que, quer dizer, nós temos esta convicção, não a escondemos ao apresentar o nosso projeto de lei, portanto, nós assumimos que esta é a nossa escolha. Enfim, já choveram sobre nós as críticas que estávamos à espera, portanto, é assim, as coisas são como são, é natural que assim seja, mas, evidentemente, que é muito importante que a iniciativa política possa, digamos, responder à dinâmica do próprio meio, dos advogados, solicitadores e agentes de execução. E nós bem sabemos que isso tem estado a acontecer. Há pouco a Cristina Rodrigues também sublinhava isso e eu assumo a ela. Na verdade, acontece que tem havido, digamos, uma dinâmica invulgar dentro do meio da advocacia e as pessoas que aqui estão, a doutora Fernanda, a doutora Lara e várias outras pessoas, vários outros colegas, têm estado justamente na primeira linha dessa como é que é, da expressão pública daquilo que é um clamor dentro da classe, não é? E, portanto, é muito importante que o mais rapidamente possível os advogados, porque agora já estamos a falar de advogados, os solicitadores e agentes de execução já o fizeram, e, portanto, que haja uma expressão no meio, no setor da advocacia, na classe da advocacia, na classe profissional da advocacia, justamente porque, digamos, isso é a única forma de justamente se desbloquear digamos, um mogórdio que está estabelecido há muito tempo e que está a prejudicar muitos colegas, muitas pessoas que veem fragilizado o seu rendimento, a sua vida, os seus direitos, não é? Os seus direitos sociais mais básicos. Pronto, e portanto, enfim, gostaria muito, e, enfim, naturalmente não cabe ao Parlamento estimular que os advogados se pronunciem neste ou naquele sentido. O Parlamento faz as suas propostas, analisa, mas justamente eu creio que era muito importante que, enfim, os advogados e advogadas pudessem realmente exprimir a sua posição para que, enfim, o Parlamento possa depois dar seguimento a essa posição, dando uma resposta legislativa adequada. Ora bem, isso vai acontecer agora, porque recebemos esse comunicado esta semana da parte do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Vamos finalmente ter a primeira Assembleia Geral da história, da quase centenária da Ordem dos Advogados, que é convocada pelos próprios associados, que se uniram, de facto, para exigir, e como dizem muito bem, na sequência desse clamor, que não começou hoje, portanto, esse clamor começou em 2015, é bom recordar isto. Eu creio que também é importante falarmos aqui sobre uma outra coisa e por isso vos lanço esse repto para desmistificar aqui alguns dogmas que estão constantemente a ser apontados a esta solução de existência da Caixa, porque muitos dos nossos colegas têm a convicção errada, não é? De que a Caixa é uma caixa privada. A Caixa não é uma caixa privada, a Caixa é uma caixa pública. E, portanto, naturalmente que tem uma direção privada, eleita pelos contribuintes, com as contribuições em dia, que também é outra coisa fantástica, mas é o que temos, portanto, faz parte do regulamento. E, portanto, na realidade, e eu aqui, doutora Cristina Rodrigues, eu preconizei, como sabe, e os meus colegas, que antes de serem da associação já tínhamos este movimento,
o pedido da opção de escolha, a pergunta que está feita para o referendo visa a opção de escolha, mas eu aqui estou com o doutor José Manuel Pureza, portanto, para mim não é, portanto, segurança social, saúde, educação e essas coisas todas, eu estou muito para lá do Mao Tse Tung, é tudo público. Portanto, porque eu entendo que é a única forma de garantir, não é, estas coisas. É assim, têm que ser públicas. Segurança social não é negócio, saúde não é negócio, educação não é negócio. Pode ser, mas tem que existir o mínimo público. Eu não tenho nada contra a existência de uma caixa privada, desde que ela cumprisse com as regras mínimas da Constituição, não é o caso desta, não é? Que existisse realmente aquilo que existe na segurança social. Todos nós sabemos que o sistema do trabalhador independente não é um sistema perfeito, longe disso, não é? Mas foi o sistema que nós lutámos para conseguir aproximar o máximo possível daquilo que são os rendimentos reais das pessoas e estabelecer essa capacidade contributiva através desse rendimento real da pessoa, que é muito variável, como é o caso desta nossa profissão, e que oscila muito durante o ano, garantindo assim que as contribuições são feitas de acordo com a capacidade contributiva de cada um, coisa que não é possível de acontecer na CEPAS. E, portanto, por essa via, e mesmo que se configurasse, e eu respeito muito a democracia, portanto, não está aqui em causa, e eu entendo que realmente os advogados têm que ser ouvidos e têm que saber se querem realmente ter esta discussão, porque aquilo que existe de lei é isto, mas isto não é um dogma e pode ser mudado. Portanto, a legislação, o processo legislativo não é estanque. Deixa-me só dizer uma coisa, que relativamente à questão que é colocada no referendo, ela foi pensada no sentido de respeitar o Estatuto da Ordem dos Advogados. Exatamente. Também tinha exatamente. uma limitação legal, ou seja, nós não podíamos perguntar qualquer coisa aos associados da E Ordem. o que quiséssemos, é verdade, é verdade. Portanto, dentro das limitações que estavam no Estatuto, esta questão foi pensada e foi a melhor forma que nós conseguimos, obviamente dentro das nossas limitações, como é óbvio, acreditamos que se calhar haveria outras soluções, mas aquela que nós entendemos que era a mais fácil de atingir seria fazer uma questão direta da alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados e não não poderíamos colocar nunca em causa o regulamento da CEPAS dentro da Ordem dos Advogados. Essa questão foi discutida em Assembleia da CEPAS e teve os resultados que sabemos, fizemos 3 ou 4, já nem sei, e não resultou. Portanto, eu queria só dar aqui esta chega que a questão da pergunta ser essa tem muito a ver com essa limitação estatutária. E que, obviamente, nós sabemos a médio e longo prazo as consequências que isso poderá trazer para a CEPAS, mas como muito bem disse a Cristina, isso também é a prova mais do que evidente de que a CEPAS, efetivamente, como está, não está bem, porque existe efetivamente o perigo, como disse o Dr. José Manuel Pureza, de haver uma debandada, e portanto se esse perigo existe é porque a maioria está descontente e com opção sairia. Portanto, só queria deixar aqui esta nota, porque acho que é importante também para se perceber, quem seja fora do nosso âmbito, perceber que nós não poderíamos ir fazer um referendo sobre qualquer coisa. Teria que ser uma coisa muito específica e foi esta a solução que arranjámos. Naturalmente é possível que haja melhor, não é? Para saber se a advocacia queria discutir este tema. Parece-me que é evidente que a advocacia quer discutir esse tema, entrou na ordem do dia com a pandemia. Portanto, a questão que vos colocaria era o seguinte: um dos maiores medos que existe na classe é, considerando uma possível integração, se alguma vez seria possível haver esta integração sem respeitar a carreira contributiva que está feita por parte dos contribuintes. A mim parece-me que, à luz do artigo 63 da Constituição, isso não seria possível, nunca, jamais em tempo algum. Mas essa é uma constante questão que os nossos associados e que os advogados e advogadas, de uma forma geral, colocam. Muito bem, eu não tenho nada contra a integração, mas quero saber se a minha carreira contributiva seria respeitada. Parece-vos possível que, se a alternativa fosse essa, alguma vez isso poderia não acontecer e não se respeitar a carreira contributiva, sendo certo que o sistema de segurança social que existe é um sistema de segurança social obrigatório e que, diz a Constituição, tem que ser respeitado independentemente do setor público, privado ou outro que o profissional faça os seus descontos ao longo da sua vida. Lance-vos o reto. Cristina.
É melhor assim, senão vou fazer para as ao mesmo tempo. Respondendo rapidamente a essa questão e depois fazer mais alguns comentários, eu julgo que não é possível, até já existiram outras caixas e com a integração na Segurança Social houve esse respeito e, portanto, nem vejo forma disso não acontecer. Gostava de dizer, relativamente aqui à questão da Caixa, embora tenha uma gestão privada, efetivamente ela tem fins públicos e aquilo que realmente parece é que neste momento, apesar de legalmente ser assim, não está propriamente, ou melhor, eu não queria dizer que está transformada num negócio, mas de facto parece que está transformada num negócio que visa o lucro e que visa arrecadar milhões e até é normal depois na comunicação social vir-se a tomar conhecimento dos lucros que a Caixa teve. E não está tanto direcionada para realmente apoiar os seus beneficiários. Já sabemos que diz que não tem um caráter assistencialista e tudo mais, mas de facto está a haver aqui uma recusa em acompanhar os tempos. Não podemos esquecer que a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores foi criada num contexto em que a condição social e económica destes profissionais era muito distinta daquela que é hoje em dia. E parece que há aqui um recusar desta evolução e de acompanhar os tempos e eu acho que a Caixa deveria ser a primeira aqui a ter uma atitude de perceber que tem que fazer mais pelos beneficiários e, como dizia há pouco a Fernanda, realmente com a pandemia foi o culminar e até porque nós já tínhamos falado várias vezes antes na Assembleia da República, na anterior legislatura, vocês já tinham este movimento, mas foi com a pandemia que se sentiu que o assunto ficou na ordem do dia. Eu acho que é inevitável também a questão de cada vez termos mais jovens advogados a trabalhar em certas condições que se calhar já nos afastam um bocadinho do típico advogado liberal, não é? Estão mais num contexto de empresa, mas que ainda assim continuam a pagar a SPAs. Temos a situação também injusta, a meu ver, das situações de advogados que prestam serviços, portanto são profissionais liberais, mas também trabalham para empresas e que têm que estar aqui a pagar SPAs e a pagar à Segurança Social, que é uma situação que também me parece de grande injustiça, embora haja algumas possibilidades de escolher a quem deve fazer a contribuição, sabemos que não é fácil e, portanto, há aqui um conjunto de injustiças que efetivamente obrigam e forçam a esta reflexão. Só queria finalizar dizendo que ainda há pouco a Fernanda perguntou o que é que se esperava agora do processo, não é? Do processo legislativo. Só muito sumariamente, como vocês sabem, até porque estiveram presentes para a audição, estão a ser ouvidas algumas entidades. Portanto, há que se fazer agora a discussão na especialidade e voltará novamente ao plenário para a votação final global. Eu não sei se o José Manuel Pereza já consegue antever qual é que será o resultado, eu sinceramente ainda não consigo, ou pelo menos prefiro tentar manter-me positiva e pensar que ainda temos possibilidade de conseguir aqui fazer melhorias e eventualmente seguirmos aquele caminho que acabamos por estar aqui neste painel, digamos assim, todos de acordo, que tem a ver com uma reformulação profunda da SPAs ou a própria extinção da SPAs. E passo agora a palavra. Doutor José Manel. Sim, quer dizer, eu compreendo que haja, sobretudo no tempo que estamos a viver, que é um tempo de medos vários, eu compreendo que haja medos e, portanto, que as pessoas... naturalmente que ao fim de um tempo mais ou menos longo de contribuição para um regime previdencial, ao verem, digamos, que esse regime previdencial acaba e é integrado num outro, eu compreendo que as pessoas tenham algum receio, isso compreendo, é natural, não é? Agora, evidentemente que a responsabilidade do legislador é, digamos, criar na lei todos os requisitos de prudência para evitar que isso possa, em algum momento, acontecer. E, portanto, enfim, os projetos que venham a ser debatidos na especialidade, se esta for a opção, creio que se exige como regra número 1 justamente essa de haver uma transferência enfim, da carreira contributiva e dos direitos inerentes a essa mesma carreira contributiva. Portanto, enfim, isso é um ponto. O outro ponto é este.
Dirão eventualmente algumas pessoas, eu confesso que nunca ouvi esse argumento, mas não ficaria de boca aberta se ele aparecesse. Bom, mas de vez em quando há, digamos, rumores sobre a eventual fragilidade da segurança social, enfim, de vez em quando aparecem notícias sobre insustentabilidade a prazo da segurança social, etc. Bem, eu sobre isso o que diria é que todos os estudos que são conhecidos de sustentabilidade da segurança social não apontam para cenários de maior fragilidade do que aqueles que dizem respeito à sustentabilidade da SPAR. Não é? Pelo Portanto, contrário. há pouco, os últimos estudos sobre a sustentabilidade da SPAR fazem, digamos, dão garantias, tanto quanto é possível dar qualquer coisa como a 15 anos, e isso é bom, isso é importante, que assim, é muito importante que assim seja para todas as pessoas. E eu, em relação à segurança social, os estudos que eu conheço, enfim, mesmo aqueles que são mais alarmistas e cujo alarmismo muitas vezes é tático para conseguir depois alguma coisa, mas mesmo esses estudos eu também não vejo que sejam menos, digamos, com uma margem de confiança menor. Portanto, sobre isso não creio que haja qualquer alteração. Finalmente, eu acho que, digamos, poderia eventualmente haver o argumento, bom, está bem, mas são dezenas de milhares de pessoas que entram de repente para o sistema da segurança social. E, portanto, isso poderia gerar alguma oscilação. Bom, mas a verdade é que as pessoas que entram para o regime de segurança social entram como beneficiárias, mas entram como contribuintes. E, portanto, claro, digamos, as coisas... Há aqui, digamos, uma espécie de relação sinal-gramática, não é? Portanto, as coisas são como são. E é assim. Exatamente. Bom, finalmente, em relação à questão dos próximos passos no processo legislativo na Assembleia, efetivamente foram ouvidas várias associações, várias entidades, a última das quais foi a própria SPAR, não é? Que foi ouvida justamente neste contexto, no passado dia 17, portanto, encerrou-se esse capítulo, digamos assim, de audições, neste momento o que está diante de nós é o trabalho de especialidade. Se isto fosse uma coisa, se entre os 230 deputados, se fosse uma questão de 20 deputados, ou seja, 19 do Bloco e mais a independente Cristina Rodrigues, eu tinha um vaticínio fácil para fazer sobre esta matéria. Pois, exato. Mas é que não é. Pois não. É que não é assim. E, portanto, eu não tenho realmente essa capacidade divinatória para... Sei que sou capaz de fazer alguma avaliação. Eu dou muita importância, quer dizer, já se percebeu pela discussão que foi tida na generalidade, na sessão plenária da Assembleia, percebeu-se que, digamos, há partidos que tendem a ter uma posição clara de recusa destas soluções que preconizamos. Designadamente os partidos mais à direita do espectro parlamentar têm essa posição. O Partido Socialista aqui deu um sinal que, enfim, que é tímido, mas que é um sinal, e que é a ideia de se vir a constituir um grupo de trabalho que analise e, enfim, que conduza um processo de identificação de cenários, não é? Para identificação de cenários e, eventualmente, trabalho desses mesmos cenários. Quer dizer, isto tem dois lados. Um lado é a criação de um grupo de trabalho não resolve coisa nenhuma. Então, é evidente, não é? Pronto, e, portanto, pode ser um protelar de uma decisão que é importante que seja tida. Mas com franqueza, se isso for condição, digo-vos isto com franqueza, se isso for condição para... quer dizer, se a contrapartida disso for pura e simplesmente a anulação do projeto da Cristina Rodrigues e do projeto do Bloco, então é preferível que, apesar de tudo, se vão dando passos de uma forma um bocadinho mais gradual. Eu não sei, francamente não sei. A disposição do Bloco de Esquerda, por isso eu posso falar, a disposição do Bloco de Esquerda é que se siga um processo de especialidade normal. E, portanto, digamos, há projetos, vamos a votos. Mas, evidentemente, que eu não quero ficar com uma bandeirinha na mão, eu quero resolver um problema. Claro. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, enfim, teremos que agora avaliar, enfim, quando começar o trabalho de especialidade será mais fácil perceber a margem de trabalho que há, a margem de solução que há. Eu dou valor, por exemplo, ao conteúdo das intervenções do Partido Socialista
nas discussões com a SPAS, com a Ordem dos Advogados, etc. Eu acho que isso tem significado político. Agora, se isso significa uma adesão no imediato às teses que nós propomos, bom, isso aí já não sou capaz de dizer. Francamente, não estou a fazer nenhuma ironia, não sou capaz de dizer. E, portanto, enfim, quando começar o trabalho de especialidade, que do nosso ponto de vista pode começar já na próxima semana, não, por nós, começa já na próxima semana. Mas, enfim, veremos. E creio que não tardará muito, não pode tardar muito. E, portanto, em função disso, veremos como é que as coisas... Faremos uma avaliação e depois se verá o caminho que pode ser seguido. É que pelo meio disto mete-se... Pelo meio disto, isto é, próximo disto, mete-se justamente uma Assembleia Geral de Advogados. E, portanto, eu acho que isso também vai ter muita influência. Eu acho que isso vai ser decisivo para o comportamento dos partidos na Assembleia da República. É evidente, mal seria. Não é? Se nós não fôssemos, de alguma maneira, enfim, sensíveis, eco até daquilo que é a movimentação dos profissionais, então estaríamos muito mal. Portanto, eu acho que há aqui, naturalmente, estratégias partidárias, perfeitamente normais, não é? Mas o que vier a ser a tomada de decisão dos advogados vai ter uma influência muito grande sobre o rumo que levar ao trabalho de especialidade. Queria acrescentar uma coisa, Fernanda, se pudesse ser. Sim, claro que sim. Obrigada. É só porque há esta questão fundamental de haver aqui só escutar a classe e, portanto, saber o que é que os advogados, solicitadores e agentes de execução têm a dizer. Peço desculpa, eles já sabem, os advogados têm a dizer sobre isto, mas também não podemos ignorar a circunstância do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra ter já considerado inconstitucional a presunção dos rendimentos que a SPAS aplica e, portanto, se há aqui uma decisão de um tribunal que diz claramente que há uma violação do princípio da igualdade na vertente da capacidade contributiva, também acho que a SPAS, o poder político ou o órgão legislativo também não pode ignorar esta circunstância e tem que haver aqui um olhar atento sobre isto, até porque deixa evidente que temos aqui um sistema que exige demasiado dos seus associados e que, por outro lado, tem uma consequência que é negativa, não só para as pessoas que, obviamente, são obrigadas a abandonar a profissão porque não têm capacidade de pagar a contribuição e que sabemos que existe, mas também para todas as outras pessoas que sabemos que os advogados têm um papel fundamental aqui na concretização da justiça e, portanto, perdemos sempre quando alguém opta por abandonar e ainda por cima abandonar por não ter capacidade de pagar esta contribuição. E pronto, era só isto que eu queria acrescentar agora a este ponto. Eu queria também só dizer uma coisa, Fernanda, desculpa lá. Nada. Só a questão do caminho legislativo que as duas propostas terão, e penso que falo pela maioria dos portugueses, quando nós ouvimos grupo de trabalho, trememos na base, não é? Porque eu, pelo menos, penso sempre... Pronto, já tivemos. Já foi feito, e quando nos atiram com o argumento de que temos que pensar e temos que maturar, assim, eu admito esse grupo de trabalho como uma pré-entrada no próprio, na própria integração, ou seja, se vocês, enquanto deputados, também farão essa pressão, no sentido de que, ok, pronto, não decidimos já, mas que isto seja uma pré-entrada num processo de não retorno, ou seja, vamos começar a dar passos no sentido de efetivamente resolver essa questão, porque eu penso que isto é importante. Obviamente, como eu disse no início, a nossa associação faz parte dessa proposta do PS, para fazer parte desse grupo de trabalho e portanto, da nossa parte e falando por todos os membros da APAPI, o sentido será de pressionar para isso, que não seja mais um grupo de trabalho para irmos pensar e para irmos ver. Portanto, também gostava de saber a vossa sensibilidade nesse sentido. O Dr. Manuel Pureza já avançou um bocadinho nessa questão, de que, efetivamente, se isso for uma exigência para que o processo se desenvolva e que o problema se resolva, tudo muito bem. Mas e se não for? O que é que acontece? É uma pergunta. Não, a questão aqui temos várias opções. Vamos supor que no processo de especialidade não conseguimos chegar a um consenso e todos os projetos voltam ao plenário e são votados e possivelmente são todos rejeitados, que é o pior dos cenários, diria eu, não é? E depois, ou então eventualmente o do PS conseguir passar, porque apesar de tudo tem a maioria. Eu diria que o ideal seria conseguirmos ir além do grupo de trabalho, ou então, conforme referias, que me parece
que até fazia sentido, é criar-se o grupo de trabalho para concretizar este fim que é o da integração, não é? Ou seja, não ser, porque eu julgo que neste momento aquilo que o PS está a propor é ser criado um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade e então aqui haver uma troca, uma alteração para criar-se o grupo de trabalho com o fim de integrar a CEPAS na Segurança Social. E se calhar com um tempo delimitado para que isso ocorra, para não ser ad eterno, não é? Talvez seja uma possibilidade, mas acho que temos mesmo que esperar agora pela discussão e para perceber o que é que os restantes partidos têm a disponibilidade de fazer e pretendem fazer e posicionar-se relativamente a este assunto. Sim, o que a Cristina diz é absolutamente verdade, eu concordo com ela, e portanto não acrescentarei nada. Acho que seria muito importante que, efetivamente, se eventualmente o caminho a seguir for o de se criar um grupo para analisar, que ele tenha, digamos, um mandato que seja o mais próximo possível daquilo que a Lara dizia, que era, digamos, uma pré-entrada num regime num processo de integração. E, portanto, da nossa parte, evidentemente que faremos aquilo que estiver ao nosso alcance, ao alcance de 19 em 230, para que as coisas possam ser assim. É importante perceber que isto, evidentemente, é resultado da relação de forças que está no Parlamento, quer dizer, como é óbvio, não é? Pronto. Agora, volto a dizer uma coisa que me parece muito importante, é que, digamos assim, o rumo a seguir por este processo será seguramente influenciado de uma maneira muito forte, por aquilo que for o desfecho da Assembleia Geral de Advogados. E se for preciso haver 3 Assembleias Gerais, 2, 1, 4, 5, o que for. Quer dizer, é muito, digamos, há seguramente, digamos, uma interação muito grande entre o trabalho do Parlamento e aquilo que é a movimentação social. E, portanto, e é assim neste setor, como é assim em todos os outros setores, é claro. Normal, como é evidente, não é? E, portanto, daí que eu atribuo uma importância muito grande a essa Assembleia, que evidentemente não nos vai fazer demover da nossa proposta se, por qualquer circunstância interna da classe dos advogados, ela não viesse a ser a proposta, digamos, advogada pelos advogados, não é? Isso naturalmente não nos retiraria a nossa convicção. Agora, evidentemente que a maneira de colocarmos a questão no Parlamento ficaria numa posição, enfim, menos fácil, não é? Portanto, eu volto a dizer, acho que o trabalho parlamentar seguirá os seus trâmites e nós faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que o rumo do trabalho de especialidade seja o mais aproximado possível daquilo que nós propomos, mas evidentemente que, enfim, volto a dizer, prefiro ter algum caminho do que não ter nenhum caminho, e nesse sentido o caminho que isto tiver vai ser em grande medida determinado por aqueles que são os beneficiários do trabalho parlamentar, que são os advogados. Certo. A mim parece-me que o que a doutora Lara aqui quis dizer é que existiu agora, não é só a comissão proposta pelo PS que surge, portanto, mesmo dentro da classe agora já está muita gente interessada em fazer esses estudos, também é positivo, não é? É um sinal que estamos a evoluir passo a passo. Simplesmente esses estudos que se calhar faziam muito sentido há 5 anos atrás, fazê-los para saber se realmente haveria essa hipótese ou não, neste momento nós estamos realmente num ponto de ruptura e de facto há profissionais que não podem esperar mais. A Cristina disse ali uma coisa que eu acho que é muito importante e que nos devia a todos fazer refletir. Eu entendo e defendo e advogo isto há muito tempo, que existem profissões que não podem nunca, jamais em tempo algum, ser exercidas com base num critério economicista. Portanto, retirar talentos da advocacia, da medicina, da enfermagem, apenas e tão somente com critérios economicistas de não consegue vingar, que é uma posição advogada por muita gente, não está bem no mercado, tem que se mudar, não é? Portanto, é uma posição muito liberal, não é? Eu não tenho nada contra estas posições, mas temos que ver que há fatores que são muito importantes e, portanto, a advocacia tem um papel social preponderante
é fundamental na defesa dos direitos, liberdades e garantias e na manutenção do bom Estado de Direito e, portanto, não podemos misturar uma coisa com outra porque aquilo que é previdência não se confunde com a identidade daquilo que é uma profissão, que também é uma coisa que as pessoas gostam muito de misturar. E, portanto, nós já tivemos comissões parlamentares de trabalho sobre a CEPAS, que resultaram muito mal, como nós sabemos, portanto tiveram um ano inteiro de trabalho para chegar à conclusão que não conseguiam apurar a pergunta inicial do contrato, que era saber o impacto que o novo regulamento teria na prática individual. Já tivemos agora recentemente, e vai sair publicado, o trabalho feito também pela Ordem dos Advogados com base no inquérito, a que responderam centenas de milhares de advogados, 9.000 ou 10.000, também levámos um ano a discutir e a ter resultados e, portanto, por isso nós temos aqui algum ceticismo, digamos assim, relativamente aos grupos de trabalho. Mas é um passo positivo, como diz o Soutor e como diz a doutora Cristina, é melhor um grupo de trabalho do que não termos nada desde que limitados no tempo. O que nós precisamos realmente de ter é soluções e de encontrar soluções. A classe vai falar no dia 26 relativamente à questão de se quer ou não quer um referendo. Eu tenho a convicção pessoal de que isso vai acontecer em relação ao referendo, porque é uma questão democrática e não me parece que ninguém esteja muito interessado, a não ser aquela franja habitual, de querer manter a CEPAS, fosse como fosse, e portanto eu penso que isso vai acontecer. De seguida vai ser feito o referendo, e portanto se o referendo naturalmente verter a posição de que quer poder escolher, portanto temos que ver imediatamente se há capacidade de haver essa escolha ou se ela tem mesmo que ser integrada. O que é que eu quero dizer com isto? Se porventura os senhores advogados e as senhoras advogadas disserem eu quero poder escolher, é possível preconizar uma solução que não coloque em causa a sustentabilidade da CEPAS e que permita poder escolher para a Segurança Social. Parece-vos que isso é uma solução viável? Eu já sei que o doutor José Manuel Pureza, tal como eu, somos muito céticos nessa matéria. Mas é possível construir esses cenários. Se calhar aí fará sentido fazer o tal grupo de estudo e ver, havendo essa decisão por parte da maioria dos advogados, se é possível respeitá-la. E era nesse sentido que também vos endereçava essa questão, até porque isso vai de encontro à proposta da Cristina nessa matéria. Portanto, criar critérios de sustentabilidade à CEPAS, não é? Porque na Segurança Social eles já existem, saindo uma boa parte dos seus contribuintes, para mantê-lo, nem que seja a título de uma caixa privada, de um fundo de pensões privado, opcional, digamos assim, em que se mantenham ali apenas e tão somente os contribuintes que assim o determinem, se vos parece possível encontrar uma solução destas. Cristina. Eu julgo que isso tem que ser estudado, efetivamente. No fundo é tentar perceber, ou seja, nós estamos a presumir que efetivamente a vontade da maioria dos advogados será sair. Também é essa a minha percepção, mas temos que ouvir. Eu julgo que tem que depois ver necessariamente a percentagem de advogados que querem sair para depois se ver da possibilidade ou não da sustentabilidade da CEPAS sem esse número de contribuintes, digamos assim, e que opções poderão haver ou não para a sua manutenção. Mas neste momento não consigo adiantar muito mais do que isso. Doutor José Manuel. Quer dizer, já sabem que eu acho difícil de garantir na prática essa sustentabilidade a prazo, não é? Porque, como vos disse há pouco, adivinho que numa situação dessas, vamos lá ver, a CEPAS assenta neste momento, a sustentação financeira da CEPAS assenta num regime de contribuição universal. Certo. E de um grande número de advogados, porque os encargos que eu tenho até aqui, por acaso estava há pouco a ler um comunicado da CEPAS, portanto, os encargos com pagamento de pensões de reforma em 2020 cifraram-se em qualquer coisa como mais de 99 milhões de euros, Exatamente. de pagamento de pensões de sobrevivência 7 milhões de euros e de pensões de invalidez, um pouco menos de 1 milhão de euros. Bom, é evidente que encargos desta natureza supõem uma contribuição universal, não é? Certo. E, portanto, a partir do momento em que ela desaparece, e que ela desaparece significativamente, porque mesmo que não seja a esmagadora maioria, haverá sempre um grande número de advogados que sairão do regime da CEPAS, porque senão não exigiam
que houvesse a livre escolha, quer dizer, não vão pedir a livre escolha para tudo se manter na mesma, claro. É evidente, não é? Portanto, não é lógico. E, portanto, se assim for, eu creio que a sustentabilidade a prazo vai ficar em causa. Isso já disse há pouco e mantenho. Agora, é possível, digamos, garantir que um processo de transição em que houvesse, digamos, garantias de sustentabilidade? Francamente, acho que teria que ser um processo de transição rápido, porque a prazo eu não vejo que isso seja realmente fácil de garantir em termos de sustentabilidade. Enfim, é por isso que nós propomos a integração na segurança social. Sr. José Manuel Pureza, e já agora também uma questão que é muito dogmática entre nós, e parece-lhe possível que com estes números que acabou de dizer, que são arrasadores, portanto é preciso termos a noção de que neste momento temos uma pirâmide de 7 contribuintes para cada reformado. E, portanto, esses 7 contribuintes pagam qualquer coisa como 100 milhões de euros em pensões, vamos arredondar a coisa, e a verdade é que a SEPAS nos diz, até durante este tempo de pandemia, que não pode sequer protelar ou isentar, digamos assim, uma única contribuição aos seus beneficiários, porque não tem sustentabilidade financeira para o fazer. Portanto, isto a mim parece-me que revela bem aquilo que é a sustentabilidade da SEPAS. O que eu lhe pergunto é, imaginemos que os advogados dizem todos nós não queremos segurança social. Parece-lhe possível que a SEPAS possa, com este quadro, evoluir para uma situação idêntica à da segurança social no espaço de pouquíssimo tempo, 1 ano, 2 anos, ficar ao mesmo nível e equiparado à segurança social, em questão de regras, benefícios e etc.? Sim. Pois, esse é um problema muito importante, que é justamente o de saber se, mantendo-se o quadro previdencial que existe, há capacidade de adaptação para dar resposta àquilo que não tem sido possível dar resposta. E digo, não tem sido possível porque, de facto, eu acompanho o discurso dos próprios responsáveis pela SEPAS que têm chamado a atenção para que o regulamento da SEPAS, digamos, dá uma margem como é que se chama, de flexibilidade muito pequena. E, portanto, quer dizer, é verdade, isso é verdade. Portanto, condição sine qua non para haver uma fisionomia do regime da SEPAS bem diferente daquele que existe hoje em dia, condição sine qua non é a revisão profunda do regulamento da SEPAS, incorporando dimensões de proteção social que neste momento esse regulamento não contempla de todo, não é? Enfim, foi dado um passo no Parlamento há pouco tempo, como se recordam, na última lei do orçamento, justamente no sentido de as ações de emergência poderem ter lugar, e depois a seguir houve, enfim, um vai-vem de críticas a propósito de quem é que tinha legislado mal ou quem é que não queria aplicar a legislação. Enfim, esse é um episódio que não creio que seja muito importante recordar no seu detalhe, mas que mostra como justamente aqui há sempre, digamos, uma certa resistência à mudança de perfil de desempenho, não é? Por parte de uma instituição como a SEPAS. Portanto, em tese, para responder à pergunta, em termos finais, em tese seria possível, seria imaginável um regime que tivesse, com base num regulamento da SEPAS bem diferente daquele que existe hoje, pudesse efetivamente ser, digamos, ir ao encontro das necessidades de proteção social. Mas isto é em tese. Agora, em termos práticos e tendo em conta aquilo que são as condições reais de relacionamento entre a classe e a Caixa de Previdência, tendo em conta, digamos, a própria trajetória do sistema, etc., eu creio que o que é dito em tese fica sem grande sustentação na prática, não é? E, portanto, e com franqueza, quer dizer, eu não percebo se é para ter essa fisionomia, então porque é que se mantém um sistema, digamos, tão... Quer dizer, é uma mini segurança social para uma profissão? Isso faz algum sentido? A mim nenhum. Francamente, eu vejo, quer dizer, quer olhando de fora, quer olhando de dentro, parece uma coisa um pouco bizarra, não é?
E, portanto, enfim, compreendo que haja respeito pela memória, compreendo que haja, enfim, tudo e mais um bocadinho. Deixem-me só aqui acrescentar, a Cristina não leva mal, deixem-me só aqui acrescentar um ponto para terminar. Há bocadinho esqueci-me e agora acho que vem a propósito. Há um argumento que de vez em quando tem aparecido, eu já tenho visto isso em alguns grupos de discussão, etc., de colegas advogados que vêm dizer assim: integrar-nos na segurança social é perdermos a nossa independência. É maravilhoso. Este argumento tem aparecido, vocês conhecem? Eu adoro. Pronto. E, portanto, vem-nos dizer basicamente, quer dizer, nós somos profissionais independentes, somos profissionais liberais, portanto, essa é uma definição, digamos assim, da própria natureza da profissão. Eu estou a seguir o argumento, não estou a dizer que é o meu, ok? É o argumento que me é dito, não é? Sim. E me vem dizer assim, bom, nós somos profissionais liberais, portanto, a nossa independência em relação a todos os poderes é uma questão sagrada, porque se ficarmos dependentes de um poder X, Y ou Z, isso faz com que nós, digamos, percamos a nossa autonomia efetiva. E, portanto, integrarmos na segurança social é ficarmos dependentes do Estado, funcionalizamos, tornamos-nos numa espécie de funcionários públicos para este efeito e, portanto, deixamos de ter autonomia relativamente ao Estado para podermos, enfim, fazer aquilo que é preciso para defender um cliente ou para isto ou para mais. Enfim. Eu compreendo a lógica, devo dizer, quer dizer, em termos estritamente formais, eu compreendo a sequência do argumento. Mas, se há coisa que tolhe a liberdade, perdão, a independência de alguém, é não ter proteção dos seus direitos essenciais e ficar numa posição de fragilidade tal que, digamos, isso, efetivamente, lhe rouba autonomia efetiva, não é? Lhe rouba autonomia efetiva. Quer dizer, uma pessoa com problemas de falta de direitos, com rendimento escasso e sem proteção social, etc., digamos, convenhamos, não é uma pessoa que tenha condições concretas para ter uma autonomia. É uma vez mais a mesma coisa. Em tese, não é? Em abstrato, a ideia da autonomia olímpica, não é? Mas nós não vivemos no mundo do Olimpo. E, portanto, nós vivemos justamente num mundo, ou melhor, num país onde os profissionais em causa estão numa situação de enorme fragilidade. A grande maioria está numa situação de enorme fragilidade e falar da autonomia a quem está numa grande fragilidade é um bocadinho infabulação, não é? Portanto, além do mais, quer dizer, francamente, quer dizer, quem é beneficiário da segurança social perde por isso a autonomia de relacionamento crítico com o Estado. Claro que não. Do meu ponto de vista, isto acho que é, digamos, um argumento muitíssimo, para ser o mais generoso que sou capaz, é um argumento muitíssimo exagerado, pronto, e portanto, francamente... não colhe, já agora deixe-me acrescentar-lhe 2 notas, portanto, por isso é que eu ainda há bocadinho disse, a Caixa é pública e, portanto, no limite, portanto, esse argumento cairia sempre por terra. Da mesma forma que não está nunca colocada em causa a autonomia do Ministério Público ou dos órgãos de soberania, que são os tribunais, que também parece que têm uma previdência pública, não é por isso, não é que não vão decidir e não vão ter a sua autonomia porque têm uma previdência. Eu acho que nós não podemos confundir aquilo que é a previdência pessoal de cada cidadão com aquilo que é a profissão que exercemos. É evidente que existem advogados que trabalham por conta de outrem e têm também autonomia técnica, não é? Existem advogados que são trabalhadores como eu, independentes, totalmente independentes, são a sua maioria, não têm portanto, entidade empregadora, mas isso não tem nada a ver com as minhas necessidades de parentalidade, com as minhas necessidades perante a doença, as coisas não se confundem. E, portanto, eu gosto muito desse argumento, acho que é particularmente simpático, não colhe de maneira nenhuma, até porque a Caixa é pública, mas compreendo que o que está aqui em causa é outra coisa que não tem nada a ver com a independência, nem com a identidade da profissão, porque essa é regulada através de lei, tem um órgão, uma associação pública que faz a sua gestão e que garante a efetividade do cumprimento do estatuto. O que eu queria dizer antes de mais também aos nossos colegas é que podem colocar questões, se as quiserem, para interagir connosco também aqui, se tiverem questões a colocar, temos aqui o bate-papo disponível
para verificar estas questões. É evidente que este assunto da Caixa de Previdência dos advogados e dos solicitadores não é um assunto fácil. Mas eu parece-me, não querendo ser redutora, que o argumento principal que nós temos aqui em cima da mesa e a razão pela qual tantas pessoas lutam para não perder esta Caixa não é bem esse argumento da independência. É mais o argumento de que nós somos a única classe profissional que consegue pagar o que quer e não está indexada àquilo que recebe. Portanto, é evidente que aquela classe que tem os rendimentos mais baixos, essa não paga o que quer. Portanto, essa tem que pagar aquele mínimo, ganha ou não ganha. Agora, aquela que tem uma capacidade financeira superior é a única deste país que paga a sua previdência de acordo com o escalão que escolhe e não de acordo com o enquadramento que lhe é feito publicamente dos seus rendimentos. E isto, naturalmente, que é uma subversão do sistema, que foi criado assim, exatamente um privilégio, que ninguém quer perder aqueles que o podem alcançar, como é evidente, e nunca se fez, não se perdem privilégios sem luta, isso é a história da nossa vida. E, portanto, eu dir-vos-ia que, e já agora colocava-vos aqui esta questão, se vos parece lógico, portanto, o sistema é criado para que seja progressivo, não é? Portanto, as pessoas que ganham mais e que têm maior capacidade pagam naturalmente mais para ajudar aqueles que podem menos. E, portanto, este é o único sistema neste momento que permite uma coisa destas. Escolher o escalão pelo qual queremos descontar para ter uma reforma, abdicando de todas as outras coisas, porque os nossos colegas que defendem isto não têm interesse nenhum em ter previdência, porque acham que isso é um papel nosso, pessoal, nós é que temos que construir a nossa previdência com os ganhos que fazemos, portanto, ou seja, querem um sistema totalmente privado, ainda que ele seja público, não é? E isto é que me parece que é uma verdadeira subversão do Estado de Direito Democrático e daquilo que é a justiça contributiva. É ou não é? É. Pois é. Eu, por acaso, pus aqui no bate-papo, queria fazer mais uma nota e a nota era precisamente sobre isso. Ou seja, eu julgo que foi nos ofícios que a CEPAS nos fez chegar ao grupo de trabalho, em que um dos grandes benefícios que eles identificam da CEPAS é precisamente a possibilidade de escolha do escalão, o que é, em teoria, muito bonito. Deixa de ser bonito quando a maioria dos beneficiários não tem efetivamente a possibilidade de escolha porque só consegue pagar o mínimo ou não pagar mais, não é? Exatamente. Estamos aqui perante uma tremenda injustiça e acresce que, de facto, quanto mais houver, ao se verificarem os problemas de insustentabilidade da Caixa, temos um risco de penalizar cada vez mais o primeiro escalão, não é? Portanto, o valor do primeiro escalão vai continuar a aumentar para se conseguir pagar as outras reformas. E, portanto, temos aqui, é quase uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, e que, de facto, ilustra não só a injustiça, como a dificuldade de perpetuar ou de manter este sistema. E pronto, era esta a nota que eu queria fazer. Estou a dizer, mas na pureza. Só mais uma... Agora, só... Avança. Na questão para vocês também falarem tudo de seguida, nestes argumentos pró-CEPAS, que um deles é esse, de paga-se quanto se quer, um outro também muito utilizado é quem não quer pagar, não paga. Ou não pagar, exato. É assim, se vocês forem para a Segurança Social, vocês vão ter que pagar, porque se não pagarem, não... Pronto, são executados. Que funciona e que na CEPAS não funciona. Eu também já ouvi este argumento, até o ouvi na Assembleia da República, o que é extraordinário. E, portanto, também queria saber a vossa opinião relativamente a isso, já na sequência dos grandes privilégios que a CEPAS nos dá. Quer dizer, vamos ser claros. Ser beneficiário da Segurança Social não é o paraíso. Pois não. E, portanto... não vale a pena pensar, não vale a pena não é boa ideia, não é sério, digamos, pensar que a transferência ou a integração da CEPAS na Segurança Social vai criar para os advogados beneficiários desse regime uma condição muito mais perfumada e terna, ternurenta, do que aquela que existe atualmente com a CEPAS. Não é assim. Quer dizer, efetivamente, quem é beneficiário da Segurança Social tem, naturalmente, um conjunto de obrigações
e um conjunto de direitos que são aqueles que são e não são outros. Portanto, eu não acho, Claro. não acho que aos advogados apareça essa ideia de uma mirífica segurança social versus uma SPAS, enfim, monstruosa, não sei o quê. Não, isso não, as coisas não são assim. Agora, isto dito, eu acho, com franqueza, que o regime contributivo que existe hoje na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, para além da questão do rendimento presumido, tem essa coisa absolutamente extraordinária, que é quem ganha 100 mil e quem ganha 100 pagarem exatamente o mesmo. E eu isso acho absolutamente extraordinário. E que do ponto de vista do princípio, enfim, constitucional digamos, da igualdade fiscal, não sei agora os termos mais rigorosos, não sou capaz de os utilizar. Esse preceito, essa prática é, a meu ver, digamos, uma coisa que é um vestígio, como bem sabemos, é o vestígio das origens, não é? Da trajetória inicial da SPAS, da sua lógica de funcionamento inicial, da sua filosofia inicial e do tipo de perfil de advogado para que se destinava essa Caixa de Previdência. E, portanto, digamos, esse vestígio em si mesmo é um anacronismo sem sentido. É um anacronismo profundamente injusto, além do mais. Não é? Porque permite a quem está com um rendimento elevado, X, pagar pelo quinto escalão e ao profissional que ao fim de 5 ou 6 anos, já não sei, 5 anos, creio eu, chega ao fim de 5 anos, é também obrigado a descontar pelo quinto escalão. E, portanto, bom, para além depois, como é bem sabido, o presidente da SPAS, num certo momento, ter dito se ao fim de 5 anos não são capazes de pagar 238,51, é porque melhor é pensarem outra vez na profissão que têm. Quer dizer, enfim, pronto, não vou fazer nenhum juízo, nem vale a pena fazer nenhum juízo de valor sobre isso, não me interessa nada, mas a verdade é que, digamos, isso é resultado dessa figura, desse regime, como é que eu ia dizer, desse regime que causa a maior das perplexidades. Quer dizer, essa figura que, do ponto de vista do esforço contributivo, é profundamente desigualitário. É, na prática, profundamente desigualitário. É, na prática, profundamente injusto. Quer dizer, não tem que ser igual, mas igualitário nesse sentido de quem ganha X deve pagar Y, quem ganha Z deve pagar W. Quer dizer, esta é que é a regra. Portanto, enfim, mas isso é mais um daqueles vestígios do correr dos tempos que foi ficando. Eu não sei o que é que aconteceu à doutora Fernanda, mas ela desapareceu. Deve ter sido integrada na Segurança Social, com certeza. Esperemos que ela volte rapidamente, mas eu aproveitava que tenho agora assim, um momento e voltava um bocadinho atrás na nossa conversa, no sentido de, estávamos há pouco a falar da possibilidade, ou não, de haver aqui um regime transitório relativamente à integração, mas eu tinha uma questão para vocês, no sentido de que a OSAI já realizou a Assembleia e eles já decidiram que querem efetivamente poder escolher, se isso também não coloca uma pressão extra na Assembleia da República no sentido de arranjar para eles uma solução, não é? Portanto, eles já emitiram uma opinião que eles não querem manter-se no sistema que têm, e a verdade é que estamos a falar de cerca de 5 mil contribuintes, ativos e passivos, muito mais ativos do que passivos, até porque a solicitadoria e os agentes de execução é uma profissão até mais jovem que a advocacia, e portanto, se calhar o rácio, eu por acaso não tenho esses números, mas o rácio será superior até se calhar à advocacia, de ativos e passivos. Portanto, a pergunta que eu vos fazia é como é que vamos resolver isto? Não é? A SPAS consegue, ou melhor, será que em bom português a advocacia vai ficar com a SPAS às costas? Não é?
Sim, avanço eu agora. Sim, quer dizer, a tomada de posição da OSAI é uma peça muito importante, sendo evidentemente, enfim, um elemento minoritário dentro do universo que está a ser considerado, mas é um elemento particularmente importante e mais, é um setor, não é? Portanto, não é apenas um número de pessoas, é um setor, não é? E que, como tal, toma a posição que toma. E, portanto, isso manifestamente obrigará sempre, em todas as circunstâncias, seja qual for o desfecho que venha a ter digamos, o processo legislativo no Parlamento, isso obrigará sempre, já, a que haja alterações substantivas do regime aplicável, porque, na verdade, há um conjunto, há um setor que diz nós queremos escolher, não é? Nós queremos escolher. E, portanto, está enunciado o princípio e ele vai se materializar no momento em que seja dado a cada um dos profissionais abrangidos pela OSAI o direito de escolher. Não é? E, portanto, isto vai ter inevitavelmente implicações. Implicações financeiras, porque vai haver um conjunto mais ou menos elevado, eu creio que será elevado, porque foi, digamos, muito clara a posição dentro da OSAI. Portanto, vai haver um número muito significativo de profissionais que vão deixar de contribuir para a SPAS, não é? Portanto, terá consequências financeiras, e creio que, evidentemente, é mais uma peça do processo de transformação desta realidade, não é? Ou seja, digamos, aquela convicção de que há aqui uma base absolutamente inquebrantável de apoio à manutenção do regime da SPAS, tal como ele existe hoje, e à SPAS como pilar do sistema previdencial, eu acho que isso está claramente posto em causa por esta decisão e, portanto, digamos, faz parte desta dinâmica de mudança e que vai ter implicações, enfim, de maior ou menor monta, mas vai ter implicações inevitáveis. Ora, isto implica regime de transição? Não implica regime de transição. Do meu ponto de vista, não decorre daqui que tem que haver regime de transição. O que tem que haver, o que vai haver é seguramente um conjunto significativo de profissionais que vão escolher integrar-se na segurança social, não é? Se entretanto não acontecer mais nada, vão deixar a SPAS e vão para a segurança social. E portanto isto vai ter, evidentemente, enfim, não sei se vai ser um efeito bola de neve, talvez, mas vai ter implicações significativas. Agora, regime de transição para estes profissionais, bom, isso não creio que haja, não creio que faça sentido. Cristina. Eu subscrevo essencialmente aquilo que foi dito. Eu diria que, até e generalizando mais, não focando só aqui na audição que houve dos associados da OSAI, acho que, havendo vontade generalizada de todos os beneficiários da SPAS, e até face àquilo que foi dito sobre a sustentabilidade, este é quase um caminho sem retorno, não é? É uma questão de, parece que a SPAS está a fazer os possíveis pela sua sobrevivência, digamos assim, no sentido de atrasar ao máximo o processo, mas que estaremos perante um processo que, a meu ver, é inevitável e que acabará por acontecer. Essencialmente é isto. Eu peço desculpa que, entretanto, caiu a minha net e já estou de volta. Eu não sei se os nossos colegas têm alguma questão que queiram colocar, mais do que aquela que já foi aqui, daquilo que foi aqui discutido, se querem haver respondido aqui a alguma questão pelos nossos ilustres convidados, ou se vamos encerrando aqui a nossa agradável conversa com um tema final. Tens aí alguma questão, Lara? Não sei se algum dos colegas quer deixar aqui alguma questão. Ou intervir? Não sei. Dos que estão? Ninguém aparece. Bom, nós vamos terminar aqui este nosso webinar colocando aqui uma questão final, que tem a ver essencialmente com aquela que será a transição. Vamos agora partir do pressuposto que todos os advogados escolhem querer questionar isto e que no referendo nós queremos poder escolher, chegamos à conclusão que não se pode escolher e vamos integrar. Vamos fazer aqui a vontade, a minha e a do Dr. Zé Manuel Pureza. O que lhe parece em termos de tempo, depois desta decisão dos advogados, vamos aqui supor que seja para breve, acha que um processo destes é um processo que pode levar 5 anos, 10 anos, 1 ano? O que é que os advogados podem esperar depois de uma decisão destas em termos de celeridade do processo legislativo e de a transição
do regime sendo integrado, sendo essa a vontade dos advogados pela escolha da integração. O que é que lhe parece, Dr. José Manuel Pureza? Muito rapidamente diria assim, para além do processo legislativo em si mesmo, no âmbito estritamente parlamentar, é absolutamente decisivo que venha a ser a regulamentação de uma lei que eventualmente possa ser aprovada na Assembleia da República por parte do Governo. Não é? E, portanto, digamos, porque, como se costuma dizer, o diabo está sempre nos detalhes e, portanto, há aqui uma tecnicidade, se quisermos, que um processo desta natureza sempre implica e que, digamos, a garantia, enfim, de todos os direitos, entretanto, adquiridos por parte dos profissionais e todo um conjunto de outros elementos que têm a ver até com os próprios funcionários dos regimes previdenciais em causa, enfim, todo um conjunto de aspectos que têm a ver até com gestão de transferência de titularidade de bens, enfim, todo um conjunto de elementos que são muito importantes. O nosso projeto de lei procurou, enfim, inspirar-se naquilo que que foram outros processos de integração na segurança social para calcular em lei essas questões, definindo, digamos assim, aquilo como é próprio de uma lei, definindo as soluções de princípio. Mas, evidentemente, que depois vem a regulamentação por parte do Governo. E, portanto, é natural que a regulamentação por parte do Governo não seja uma tarefa muito fácil, convenhamos, não é? E, portanto, ela será sempre envolvida em alguma complexidade elevada. Bem, e, portanto, digamos, é de bom senso que se preveja um calendário de algum tempo para a regulamentação do Governo. Mas, enfim, ela não será, a meu ver, superior a um conjunto mais ou menos alargado de meses. Portanto, é disso que estamos a falar, não é? Para que o Governo regulamente a lei. Depois, a produção de efeitos, ou, enfim, tudo isso, será também determinado pela lei e pela sua regulamentação. Mas, convenhamos, eu não creio, à partida, que uma situação desta natureza levasse mais de um ano a ser posta em prática. Não creio, francamente. Poderão, digamos, os conhecedores do detalhe da questão dizer-me que aqui ou acolhi poderá haver, digamos, a necessidade de maior tempo. Confesso que não sei, francamente não sei. Não estou a ver em quê, mas, enfim, estou perfeitamente aberto a mudar de opinião perante informação acrescida. Portanto, eu diria que seria um calendário desta natureza. Seria muito bom, do meu ponto de vista, pelas ideias que defendo, que daqui a, enfim, qualquer coisa como um ano, pudéssemos estar, enfim, mais coisa, menos coisa, porque, enfim, mas que daqui a algum ano e picos estivéssemos justamente já, digamos... Noutras lutas, não é? Noutras sim, lutas. E a avaliar até, digamos, o que eventualmente possa precisar de afinação na regulamentação, quer dizer, isso é normal nos processos legislativos desta complexidade. Pronto, e é isto. Uma vez que é a última intervenção que faço, suponho eu, queria deixar o meu agradecimento renovado, os desejos de que a Associação continue a afirmar-se com a força que tem vindo a acontecer, porque é muito importante como representação de um tão vasto conjunto de profissionais que trabalham em prática individual. E da nossa parte, o Bloco de Esquerda, enfim, sabem que estamos, enfim, disponíveis sempre para manter uma colaboração que em alguns momentos poderá não ser de convergência total, as coisas são mesmo assim, mas que nesta matéria, como seguramente em outras, será de efetiva convergência e de grande disponibilidade para colaboração. E aproveito também para cumprimentar a Cristina Rodrigues, que certamente encontrarei, não digo já amanhã, mas enfim, um destes dias mais próximos, porque agora o Parlamento não está a trabalhar, digamos, com a mesma intensidade dada o combate à pandemia, mas tive muito gosto em estar aqui também com ela a debater estas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Cristina. Muito obrigada. Já agora aqui respondendo, também foi um gosto estar aqui com todos vocês. Eu acho que não tenho muito mais a acrescentar ao que o José Manuel Pureza estava a dizer relativamente à regulamentação da lei. Já sabemos as dificuldades
dificuldades que existem e de facto subscrevo tudo aquilo que foi dito. Só queria fazer uma nota final, dizer que apesar da minha proposta propor aqui a possibilidade de escolha, eu, inequivocamente, sou a favor da integração das SPAs na Segurança Social e tenho muita pena de não poder ir votar por ter a cédula suspensa, mas caso contrário estaria lá para também marcar a minha posição e apelo a que todos os colegas que se manifestem, seja por uma opção ou por outra, mas que se façam ouvir, que isso é verdadeiramente aquilo que acho mais importante. Queria agradecer o convite, queria agradecer a todas as pessoas que estiveram a assistir e espero ter contribuído de alguma forma para este debate e pronto, e reitero a minha total disponibilidade sempre para trabalharmos estas ou outras questões. Muito obrigada. Eu também encerro por aqui, antes de passar a palavra à Lara. Foi um gosto ter-vos aqui, foi muito bom podermos discutir aqui estas ideias e o meu último apelo é mesmo esse. Estamos naquela fase, como eu hoje escrevi no Facebook, de falamos agora ou calamos-nos para sempre, portanto está nas nossas mãos. Temos que participar na Assembleia Geral, num sentido, noutro sentido não interessa, interessa é participar, é esse o processo democrático e os advogados estão finalmente e as advogadas a ser chamados a manifestarem-se sobre aquilo que é a sua opinião sobre um assunto que é tão importante para a advocacia e, portanto, devem fazê-lo no próximo dia 26, a partir das 9 da manhã. Qualquer um de nós pode estar presente, qualquer um de nós pode intervir, basta inscrever-se através dos meios telemáticos ao dispor no site da Ordem dos Advogados. Muito obrigada pela vossa presença, uma boa noite e agora passo a palavra à Lara para encerrar os trabalhos. Obrigada. Pouco me resta também agradecer imenso aos nossos convidados, tanto o Bloco de Esquerda como a Cristina, agora nesta sua nova, investida desta sua nova independência, mas antes mesmo disso, que sempre esteve disponível para nos receber, para nos ouvir e para dar eco às nossas preocupações, assim como o Dr. José Manuel Pureza, e muito vos agradeço a vossa presença aqui. Lembrar também aos colegas que hoje é dia de aproveitar aqui o nosso tempo de antena para vos chamar a este momento tão crítico que é da nossa profissão. É importante que nos façamos ouvir, é importante que demos a nossa opinião e a Assembleia Geral é o local certo para isso, é a arma que temos. E, portanto, vamos aproveitá-la, não vamos ficar comodamente à espera que os outros decidam, ainda por cima agora, tendo em conta o tempo de pandemia que vivemos, tudo será online, portanto, até facilita nesse aspecto e, portanto, apelo à participação de todos. Se não puderem de todos estar, façam-se representar, e da parte da APAPI, tenho a certeza que estaremos aqui para estas e para todas as questões que a advocacia em prática individual entenda serem de discutir. Não nos furtaremos nem ao debate, nem à tomada de posição, não vamos ficar em cima do muro em questão nenhuma e, portanto, contem connosco, associem-se a nós, porque juntos somos mesmo mais fortes. Mais uma vez, muito obrigada a todos e uma boa noite.